Olá pessoal de Pitangueiras, mais uma vez aqui, o programa Os Melhores de Pitangueiras, ao lado do meu querido amigo, anfitrião da cidade, Rinaldo Gomes. Hoje o senhor Rinaldo está trazendo uma pessoa polêmica daí de Pitangueiras, que eu estou tendo a honra, o prazer de conhecer, porque além de ser polêmico, né, vi alguns vídeos que ele faz na cidade. Ele tem um astral muito bacana. Chegou aqui assim, ó, com muita piada, elevando o astral aqui do nosso estúdio. Seu Rinaldo, quem que é essa pessoa polêmica que o senhor nos trouxe essa eu quero, semana? Primeiramente, né, deixar aí um grande abraço a Pitangueiras e Bitiúva, toda a nossa região. E o nosso convidado de hoje, eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Realmente ele traz toda uma... Ele luta por você, ele grita, dá voz para quem não tem voz. E eu vou dar uma dica. Vocês ouvem, de repente, e falar: bom dia, meus seguidores! Quem que estou falando? Nada mais, nada menos que Doni Dobre. Doni, seja bem-vindo, Doni. Obrigado, eu quero primeiramente agradecer o convite, me sinto muito lisonjeado, acompanho o trabalho de vocês, né? É um trabalho excelente, é um trabalho fino, né? Muito diferente, é um trabalho classe A, né? O meu é um trabalho classe C. Vou tentar manter o tom da voz, também mandar um beijão para os meus queridos seguidores. Vou compartilhar nas minhas redes sociais, vou pegar os momentos mais polêmicos para compartilhar, né? Mas estou muito feliz em estar aqui e espero estar à altura do programa de vocês. Mas com certeza que os melhores não é por acaso, e você está incluso entre os melhores. Então é isso aí, Doni. Vamos em frente. Doni, que bacana, viu? Assim, ó, de verdade. Não desmerecendo dos demais convidados que o senhor Rinaldo já trouxe, mas uma coisa que eu admiro muito nas pessoas é esse alto astral, né? A gente vai aqui saber um pouquinho da sua história, a gente vai saber um pouquinho... Para aqueles, eu acho difícil que em Pitangueiras quem não te conhece, assim como também eu acho difícil quem não conhece o senhor Rinaldo, né? Que o senhor Rinaldo também é muito conhecido na cidade, mas aqueles que não te conhecem, ou que se conhecem, mas que não sabem um pouco da sua história. Então eu queria que você ficasse bem à vontade pra gente poder ter esse bate-papo assim, falando um pouquinho da sua trajetória, até desde quando você nasceu, se você é filho realmente de Pitangueiras, né, e Bitiúva, ou se você foi para lá, com quantos anos. Conta pra gente um pouquinho da sua história, Doni, pra quem não te conhece. Eu sou nascido em Pitangueiras, no caso na Santa Casa, né, mas eu fui criado mas eu fui criado em Ibitiúva, né, lá na Avenida 9, né, e tenho um amor muito grande, né. Hoje, na condição de aposentado, eu poderia escolher onde eu ia morar, mas eu escolhi morar lá, né. Estudei, fui alfabetizado lá na Escola Domingos Paro, tenho muito orgulho disso, né? Mas por necessidade, por conta da cidade não oferecer esses recursos, meu pai e minha família teve que mudar, né? Então eu concluí os estudos em outras cidades, né? E pelo trabalho também eu tive que ir para outra cidade. Trabalhei um bom tempo em São Paulo, né? Numa multinacional. Ah, você foi para São Paulo? Fui para São Paulo. Eu comecei a trabalhar numa multinacional em Bebedouro, né? Eu concluí o ensino técnico na área de informática, fiz o estágio nessa multinacional e lá permaneci. Aí comecei a fazer faculdade também na área de informática, não cheguei a concluir o curso, porque eu fui transferido para São Paulo, né? E fiquei quase 10 anos lá em São Paulo. Aí, infelizmente... ficou bastante tempo em São Paulo, aquela correria, aquela loucura que é São Paulo, né? Muito, né? Ela tem muitas experiências lá. 10 anos, então uma década em São Paulo. Me desenvolvi muito lá como pessoa, né? Como profissional, né? Que área que era, Doni? Você falou? Informática. Informática. Isso, né? Mas, infelizmente, na loteria da vida, a gente é sorteado com algumas coisas, né? Tanto boas quanto ruins, sim, né? Mas eu não reclamo disso porque tudo tem um propósito, né? Em função dessa loteria, né, que já me massacrou muito, né? Já me judiou muito, hoje eu tô aqui com vocês e é muito agradável isso, né? Eu precisei me ausentar, me retirar, né, da minha vida laboral e fui aposentado, né, por invalidez. E o que eu vou fazer? Voltei para minha cidade, né? Só que chegando aqui na minha cidade, me deparei com o quê? A falta de recurso novamente. Sim. Né? E tudo que eu tinha evoluído no meu tratamento lá em São Paulo, aqui regredi pela falta de condições. Sim, e eu cheguei ao ponto
da humilhação máxima. Porque aqui no nosso país, né? Eu estou falando do nosso país porque eu conheço. Eu não vou falar no mundo porque eu não tenho, eu não sou uma pessoa viajada, né? Aqui no nosso país, né? A condição psiquiátrica é comparado ao Holocausto, né? Principalmente nos meados de 50, 60. Mesmo nos anos 80, atual já é um caos, né? Entendeu? Imagina. Começou a melhorar a partir do início dos anos 2000, né? Que começaram com um programa antimanicomial, né? Não falei certo, mas é mais ou menos isso, né? Inclusive, em maio agora vai comemorar isso. Eu sempre divulgo nas redes sociais porque é uma libertação, né? Porque é tortura realmente ficar no manicômio, né? É algo monstruoso mesmo. Você entra lá e não sai mais. Desculpa te interromper. Fica à vontade. Só para o pessoal entender, e eu também, que estou te conhecendo hoje, está sendo um prazer. Então, você foi diagnosticado com alguma doença psíquica que teve que te aposentar. Isso. No início, né, não tinha um diagnóstico fechado, né? Era tratado como um bipolar, né? Então, eu passei por vários diagnósticos, mas sempre aberto. Depressão, uma esquizofrenia, o F20 mesmo, que é aquela esquizofrenia que a pessoa não serve para nada mesmo. Não serve para nada assim, totalmente isso. Porque tinha época que eu não sabia falar meu nome, né? Ficava totalmente à mercê das pessoas, né? Então... Até que chegou... Deixa só... é um momento delicado, é um momento, né, que a gente... Né? Relembra e traz toda aquela energia que você viveu na época, né? Isso, é muito... Porque lembrar, se você não quiser... Não, imagina, bem, não, imagina. Eu milito sobre isso, eu não posso esquecer isso. Sim. Eu não posso esquecer. Porque, de certa forma, você está ajudando outras pessoas. Eu estou ajudando, e se eu esquecer isso, eu esqueço por que eu cheguei aqui. Porque foi isso daqui que me fez chegar onde eu estou hoje. Você levantou uma bandeira, né? Realmente Entendeu? Então, aí eu comecei a ter um suporte melhor, isso lá em São Paulo, né? E comecei a ser tratado como esquizofrênico. Então, comecei a tomar medicações para esquizofrenia. Tive uma melhora significativa, porque os remédios na área psiquiátrica são semelhantes, né? O que muda, talvez, é a terapia, né? E vim para Ibituva. Esse tratamento que eu tinha lá, passei a não ter. E eu regredi. Voltei àquela era. Só que pior. Eu comecei a me mutilar. Mentira, não. Entendeu? Me mutilar. Porque até quando eu estava em São Paulo, a minha obsessão, a minha ansiedade, eu despejava tudo na comida. Então, em 8 meses, eu saí de 80 quilos e fui para 160 quilos. Nossa, dobro. Você não sabia se eu estava indo ou se eu estava voltando. Né? Eu não conseguia dirigir. Não é gordofobia porque eu sou gordo. Eu nasci gordo. Eu também. Eu posso pesar 60 quilos, eu sou gordo porque eu penso igual gordo, né? E eu sou sempre assim muito... Eu quero as coisas do meu jeito, né? E às vezes eu ia para o tratamento, eu ia de ônibus. Eu queria passar na roleta, não passava. Então, é uma situação muito humilhante para quem não é padronizado aqui, né? Então, aí eu comecei a emagrecer de forma natural, né? E aí tudo isso eu comecei a descontar me mutilando. Se cortando. Me cortando, entendeu? Porque essa dor, eu precisava jogar ela em algum lugar. Jogava em si mesmo. Em mim mesmo. Porque cada pessoa com um transtorno, ela age de uma forma. Eu sou muito agressivo verbalmente. Tem as pessoas que são agressivas fisicamente, que é pior. Né? Tem outras que são impulsivas a ponto de se matarem, né? Então tem tudo isso. Cada um tem o seu jeito, cada pessoa, né? E eu comecei dessa forma, né? Me mutilando, deixando de cuidar da minha aparência, né? Então a coisa foi, até eu ganhei um apelido, o gordo louco da esquina, porque eu moro numa esquina, né? Lá em Ibituva. Eu saía na rua, as pessoas trocavam de calçada com medo da minha aparência.
né? E aí, Dona? Acabou. Eu falei, não, eu não posso viver desse jeito. Você teve um lapso? Não, eu falei assim, eu tenho que tomar. Aí eu fui pegar uma medicação lá na farmácia. Aí cheguei em casa, fui olhar, medicação vencida. Falei assim, não, isso está errado. Voltei lá e pedi para trocar. Aí o que eu fiz? Rede social. Foi a minha primeira manifestação. Aí começa aí. Começa aí. Só que eu escrevia, né? Eu não sei se as pessoas entendiam, liam, não tinha. Às vezes só... Ai, desculpa. Às vezes só eu curtia. Isso lá em 2014. Mas foi uma forma que você se sentiu bem expressando, isso, jogando pra fora, e ao invés de se mutilar, você tipo assim, não, agora eu vou... A mutilação ainda permaneceu muito. Mas aí eu comecei a atacar o sistema, mas eu não era escutado. E às vezes eu gosto de escrever, então eu escrevi e depois vinha retocando o texto, né? Então ficava um texto bem elaborado e difícil de compreensão para algumas pessoas. Então as pessoas não sabiam se eu estava elogiando, se eu estava, né, criticando, e fiquei um bom tempo assim. Até que em 2019 eu fiquei mais familiarizado com as lives. Aí eu comecei a atacar em cima das lives. Fazendo vídeos. Fazendo os vídeos. Só que eu fazia da minha casa, sem camisa, de samba canção, né? Sim, e as pessoas... Aí eu usava muito esse tom humorado com os meus bichos, né? Conversando com meus bichos, eu conversava comigo mesmo. E as pessoas foram vindo, né? Chegou o Covid, aí eu entrei no lado investigativo. Aí começou Dona Idobre de verdade, que é o que o povo conhece hoje. Né? E também por conta do Covid, né, as pessoas realmente vieram mais para as redes sociais, que era a única forma de se manter informado também, as pessoas em casa, né? Então acredito eu que era de certa forma até um entretenimento para as pessoas começarem a te seguir. Porque até então eu já tinha sido expulso do CAPS, literalmente expulso, eu tive que buscar tratamento em outra cidade. Isso de Pitangueiras? Em Pitangueiras, eu fui expulso do CAPS. Pelo médico. Mas assim, por uma questão de você cobrar um resultado no tratamento. Por eu cobrar e por eu denunciar, Rinalda, os médicos que não eram especializados e a cidade vendia como médicos especializados. Sério? Sério. Quer dizer, você precisa de um médico muito especializado na área da psiquiatria e o que te atendia tinha um clínico geral. Inclusive, uma médica me processou. Na época, eu estava intoxicado por lítio, não respondia por mim. Ela me processou por causa de uma crise que eu tive e chamei ela por um nome pejorativo. Dentro do CAPS, no meio de uma crise. E essa médica, o trabalho dela era vendido como psiquiatra e registrado no CREMESP e no Conselho Federal de Medicina apenas como médica e com carimbo escrito psiquiatra infantil. Crime. Sim. Que eu vim... Estudei, falsidade ideológica. Que eu estudei, que eu sabia e que eu denunciei na prefeitura, que eu falei com todos os órgãos competentes. E ela me retalhou dessa forma. E a direção sabia, e dali passei a ser uma pessoa não bem-vinda ali, com naquele certeza, espaço. Porque você tava assim. Aí eu comecei a me tratar em Taquaral. Aí eu pegava aquela estradinha de chão, que liga Bituva a Taquaral, e fui acolhido lá, até começar a pandemia. E aí eu comecei a voltar, realmente investigar tudo o que estava acontecendo. Eu não entendia nada de política, de algumas leis. Isso que eu te perguntar, você nunca foi da política? Não, nunca... eu era da área de informática. Sim. Né? Aí eu comecei a estudar lei, política, o que podia, o que não podia, né? E fui me aprofundando. Aí chegou 2020, a gente não tinha informação nenhuma do poder público sobre a Covid. Sim, eu me aprofundei, fazia as lives explicando o que podia, o que não podia. Eu dei a informação do primeiro caso de Covid na cidade. O primeiro boletim informativo foi meu. Eu me lembro, inclusive, disso. Foi uma senhora, né? Tinha chegado de uma viagem de um cruzeiro marítimo e foi o primeiro caso a óbito de Pitangueiras. Por quê? O município não tinha o boletim. Eu comecei a criar contatos, os informantes lá, né, as pessoas que me ajudam com as informações, e foram me passando.
Aí eu comecei já a criar um suporte nesse sentido, né? E fui recebendo as informações. E através disso eu montei o boletim dos casos, dos números que tinham, dos óbitos. Aí a prefeitura foi forçada a passar a criar o boletim. Porque eu pegava os boletins de outras cidades e falava assim, ó, tal cidade está fazendo. Olha que cidade está fazendo, que não sei o quê. Aí depois vieram os testes rápidos, né? As outras cidades estavam comprando, Pitangueiras não. Aí eu comecei a mostrar isso, né? Olha que... Aí eu lembro que eles compravam o teste rápido numa empresa aqui em Sertãozinho. Estava dando alguns problemas lá, não dá para entrar em detalhe, e eu liguei aqui na empresa para pegar e comecei a divulgar. Aí ligaram para a empresa e falaram assim, não é para atender mais esse rapaz. Olha. Né? Aí a coisa virou uma guerra mesmo. Né? Só que não podiam me processar, porque eu estava dentro da razão. Sim. Aí chegou um político, vendo aquela minha popularidade. Até abrindo um parênteses, teve uma professora muito especial para mim. Ela entrou em contato comigo, falou que sentia como se fosse uma mãe, dando um conselho. Falei assim, Dona, você está falando da área da saúde, essas coisas, põe uma camisa, rapaz. Até então você ainda estava de samba canção e sem camisa. E com a calopsita aqui do lado, né? Você tem uma calopsita? Tinha, né? O gato comeu. Minuto de silêncio para minha calopsita. Já foi. Aí chegou... Ela pegou e falou pra você pôr camisa. Pra eu pôr camisa, para apresentar mais seriedade, né? Aí chegou esse político, vendo que eu já tinha meus seguidores, que a coisa estava indo e que eu tinha uma oposição muito forte com a situação, né? Com o governo de situação. Se aproveitando disso, passou um mel, porque eu não saía de casa. Até hoje eu sou uma pessoa reclusa, né? E... se eu te der um programa assim, você apresenta? Fala, apresento. Eu falei assim, eu só não vou pôr calça, e não vou pôr gravata, e não vou pôr terno. Não, você vai do jeito que você quer. Fui eu lá, de shortão, camisa. Aí o nome, o programa do gordo. Aí chega lá, um estúdio maravilhoso. Eu lá na minha casa, o que eu vou fazer, Rinaldo? Tá certo. Né? E quem que pede a música? Quem paga a banda. Quem paga a banda, é certo. Você é uma pessoa imparcial, né? Os convidados chamavam, as perguntas, o resto eu fazia. O show eu sei dar. Entendeu? E assim foi indo para um bom... Era um período eleitoral também. Né? Nas eleições passadas, né, Doni? Foi muito manipulado o programa. Eu não tinha essa noção. Sim, porque você estava começando também, de certa forma, e ele usou da sua... Eu estava vislumbrado. Entendi. Entendeu? Porque você tinha se encontrado naquilo que você nasceu para fazer. Eu morava sozinho, só era eu e meus bichos, isolado de tudo. Eu saía na rua, as pessoas tinham medo de mim. Sim. Entendeu? Porque eu passo assim, da mesma forma que você viu eu alegre falando, quando eu tô nervoso é nervoso também, nesse sentido, entendeu? É extremo. Tudo em alta dose. Tudo borderline, né? Eu vivo no limite de tudo. Entendi. Entendeu, meu querido? Mas um dia a gente aprende, a gente a gente toma noção das coisas, né? Aí assim que eu tive noção do que estavam fazendo, eu rompi com eles. Mas o que eu fiz com eles, Rinaldo? Eu destruí eles. É porque o Doni, ele quando quer fazer a situação, ele cria a polêmica ou a real situação e expõe e fala realmente a verdade. Baseado na lei. Sim. E com provas. E em cima da verdade, sempre em cima da verdade. Eu não tenho um processo. Já teve uma semana que eu fui 7 vezes na delegacia prestar esclarecimento. Mas tudo eu tenho prova. Quer dizer, você fala com baseado. Propriedade. Isso.
Se eu for falar, eu tenho que ter certeza, eu testo tudo antes de falar. Eu vou, só para, se me permite, assim, para a gente dar uma... Só para concluir, Sim. assim, foi satisfeita essa linha do tempo até onde eu cheguei? Sim, Foi bem claro? sim. Então, Eu só quero fechar, não quero ficar tocando no assunto da sua questão do teu tratamento, mas é só pra gente fechar essa questão da saúde. Já entendi que então foi aí que você veio pra comunicação e se encontrou na comunicação e está sendo um grande comunicador da cidade. Mas só pra gente fechar então. Então, pra quem não sabe, pra você até mesmo passar essa mensagem e a gente não voltar mais nela. Borderline, é assim que se pronuncia. Isso, borderline. E você disse aqui agora. Para quem não sabe, então, é a pessoa que realmente vive no limite, né? Vive dos no extremos, né? Quando tá muito alegre, quando tá nervoso, é muito nervoso. E eu vejo que você usa um crachá aí, né? Cordão. Um cordão de girassol. Então, eu queria que, para finalizar essa questão somente, aí a gente vai entrar de novo na área da comunicação que você está brilhantemente fazendo em Pitangueiras. Então, só para a gente finalizar, me fala um pouco mais do borderline e hoje como que tá o seu tratamento e o cordão que você usa do girassol. Ok. O borderline é uma doença, é um transtorno, na verdade, muito cruel, é uma comorbidade muito cruel, né? Ela deixa a pessoa realmente isolada, né? Por quê? Ela pode transformar a pessoa em um perseguidor, né? Vamos supor, se eu tô com uma pessoa, né? Eu vou querer fazer de tudo para agradar essa pessoa. Eu estou falando no caso de pessoas que não são tratadas, né? Doni Dobre não é perseguidor. Está também tratado. Entendeu? Vamos supor, e aí essa pessoa não quer mais. Então o borderline se destrói, porque tem medo do abandono, né? Tanto do abandono real como do abandono imaginário. E essa dor tem que ir para algum lugar. Para mutilação, para comida, para droga, para sexo, para bebida, né? Se essa pessoa, se você, por exemplo, me trata bem, você é meu rei, você é meu herói, te amo, ninguém vai relar em você, né? Agora, se eu imagino... Que às vezes nem a pessoa está te tratando mal, mas você imagina que ela está... Acabou. Não quero mais, você é mal, você não presta. Vira um inimigo vou seu. falar mal de você pros outros, só porque você não me cumprimentou. Entendeu? Eu imagino onde entra as partes de alucinação. Entendeu? Eu estou falando um dos sintomas. É muito complexo. Sim. Isso se não tiver com tratamento, mas com o tratamento... Hoje, meu tratamento é de excelência. Não vou falar que é o top, porque é muito caro um tratamento, né? Mas tudo que eu tenho vai no meu tratamento, né? A minha alimentação não é muito correta, a minha vestimenta, a minha moradia, é tudo atrasado as coisas, a minha conta está destruída. Mas tudo, eu levo o meu tratamento rígido, né? Não falto nas terapias, não falto em consulta, pode estar chovendo, pode estar o que for, né? Entendi, você priorizou o teu tratamento. É o meu tratamento, porque através do meu tratamento eu consigo fazer as outras coisas. Sim. Entendeu? Se eu deixo de tomar, por exemplo, um Concerta, o Concerta é um remédio, um estimulante que é usado tanto para criança que tem TDAH, essas coisas tudo. Então, eu não vivo durante o dia, né? Qual que é a medicação que dá para alguém que tem borderline? Vai depender do sintoma. Eu tomo um que chama Lutab, né? Que é usado para quem tem esquizofrenia, né? Tomo Concerta para TDAH. Tomo o Venlift para quem tem depressão, né? Tomo o lítio para quem tem transtorno bipolar. Então, ou seja, é uma montanha de remédio, né, para cada comorbidade que eu tenho. E agora eu estou fazendo a investigação para o autismo, né? Porque num determinado momento, o que pode acontecer? Eu posso ter vivido um autismo com suporte 1, né? E não foi percebido. Aí chega num momento da minha vida que eu começo a copiar as pessoas, que é o masking, né? Só que eu não dou conta. Aí eu começo a ter algumas comorbidades. E uma dessas comorbidades pode ser o borderline.
É uma teoria que eu estou investigando, que pode levar mais uns 2 meses para ter. Aí o que acontece? Em 2017, na Europa, nasce o cordão de girassol, né? O cordão de girassol ele foi criado para identificar pessoas com algum transtorno, doenças ocultas, não só mentais, físicas também. Né? Uma coluna, uma fibromialgia. Que a pessoa olhando não consegue identificar. Entendeu? Se olha cordão de girassol, a pessoa tem algum problema. Então... Entendeu? Para aeroporto, para fila de supermercado, fila de banco. Então, às vezes, vê uma pessoa saudável, bonita lá, tudo normal, padronizada, numa fila preferencial, por exemplo. O que ele está fazendo lá? Não, ele está cordão de girassol. Então, alguma coisa... Algum problema ele tem. Sim. Entendeu? Então, foi criado. Aí isso começou sendo disseminado no mundo. Chegou no Brasil, algumas poucas cidades começaram a adotar, criar leis municipais. E uma dessas cidades, pioneira na região, foi Pitangueiras. Quem que trouxe? Você. Doni Dobre. 9 meses, porque eu sou oposição, trabalhando para convencer a oposição a trazer essa lei. Aí tive um vereador que me ajudou, virou lei municipal em Pitangueiras. Um ano depois, 17 de julho do ano passado, foi assinado a lei nacional. Entendeu? Inclusive, Bebedouro também virou lei municipal há um ano antes, né? E meu nome foi reconhecido lá na Câmara de Bebedouro também. Parabéns. Né? Então, é algo que tem ajudado muito a identificar. Por exemplo, a gente vê uma criança esperneando num supermercado. E acho que é má educação. Má educação. E exatamente, se tá com um cortão desse, a pessoa já vai olhar com outro olhar, né? Entendeu? Fila de banco. Por exemplo, eu vou em algum lugar que eu fico muito ansioso, aí eu começo a falar alto ou falar sozinho. Mesmo eu estando medicado, se eu fico muito... Sim. Se vem Casos algum gatilho... extremos. Não, eu tenho os tickets, entendeu? Minha mão fica... Então, ó, o cara baba, né? Ele leva com bom humor. Né? Então foi nesse sentido, assim. Para finalizar esse assunto e a gente mueçar a voltar, eu queria trazer o Sr. Rinaldo para... Sr. Rinaldo, eu sei que o senhor atende muitas pessoas e o senhor é um cara muito estudioso também, eu admiro muito. É bem, assim... Essa questão psíquica, né, Sr. Rinaldo? As pessoas, elas, assim, a gente... É o que o Doni tá falando aqui. Todo mundo, né, tem aquele ditado, né, como é que é? Todo mundo de louco tem um pouco, né? Isso, tem um ditado, então, né, que fala mais então, ou menos assim, por aí. Todos nós temos as nossas... pensamentos, né, as nossas crises, uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos, só que o bacana é isso, né, Sr. Rinaldo? O Doni, ele conseguiu levar para um lado a qual, acredito eu, que a comunicação ajudou muito, né? Ele se encontrou na comunicação e se encontrou, de certa forma, na vida. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, que eu gosto muito de ouvir. Doni, você é uma pessoa que eu muito admiro muito, né? Você sabe disso, a gente tem a oportunidade de se falar. E eu sempre falo isso da sua inteligência, da sua capacidade de superação. Porque eu vejo isso como uma superação. Então, cada um tem que procurar se encontrar, olhar dentro de si, achar alguma coisa que dá para tirar proveito. É aquela história, fazer doce do jiló, né? Que é o que você fez. Então, eu só digo assim, é a questão de cada um. Agora, se a pessoa entrar no vitimismo, no coitadismo, a pessoa, ai, que eu sou doente, que eu não... Então, não vai. Então, isso vai muito de ser humano para ser humano, no meu entender. Cada um buscar se superar. Porque é o que tem. Você não pode ser acomodado com aquilo que a vida às vezes te traz, ou surpresas agradáveis ou desagradáveis. Então, você tem que se superar. E você teve essa força. Então, através de você, você vai ser vitrine para que muitos também acham um caminho de superação, para que porque essa doença não é o fim. Pelo contrário, é o começo para muitas pessoas, né? E assim como outras pessoas, como disse o Alexandre aqui, de médico doido e louco, cada um tem um pouco, não é verdade? Todos nós passamos agora algumas situações em nossas vidas que faz a gente às vezes parar e se perguntar, meu Deus,
que caminho, o que fazer, de que maneira fazer. E às vezes a gente passa por um surto psicológico, né, psiquiátrico, e nem sempre a pessoa tem algum problema psiquiátrico. Então eu falo, é superação. A vida é uma eterna superação. É o dia a dia, né, uma caixinha de surpresa. E você é esse moço da superação, né? E que eu acompanho há muitos anos, seja o teu trabalho, e um trabalho muito eficiente, e um trabalho de dar voz a quem não tem voz. Porque todas essas conquistas suas não é para você. A gente percebe que é para um todo. Quantas outras pessoas eu vejo em Pitangueiras hoje, vê até criança com cordãozinho de girassol, e eles me disseram, não, eu sei, porque o dono e dobre falou. Você entendeu? Que as pessoas não têm acesso. Ocorre muito isso no nosso município, no nosso país. Quanto menos sabedoria, melhor. É melhor que o pessoal fique um pouquinho, né, sem conhecer muito as coisas. Porque na medida que o cidadão sabe dos seus direitos, ele vai em busca. E, às vezes, é passado só os deveres e não os direitos, né? E você é o cara que grita e fala. Como eu vi na política, como eu vi você falando da saúde, como eu te acompanhei na pandemia. Você trouxe um novo... enxergar uma nova visão para todos nós de Pitangueiras e Bitiúva e da região também. Porque foi um momento ímpar na vida de todos nós. Ninguém sabia lidar com aquela situação. A gente vê mesmo os médicos, todo mundo assim... É uma coisa nova, né? E você estava ali, batendo, como diz, as suas canecas, dando os seus gritos, e isso foi muito importante. Então, eu digo a você, esse Doni Dobre, como que ele hoje está? Aquele Doni Dobre que luta, que grita, que ergue essa bandeira, com todo esse tratamento, com toda essa situação que você passou e passa, porque você sabe aonde aperta o seu calo, como esse Doni Dobre se encontra hoje? Viver com um borderline é como se a gente todo dia perdesse um ente querido, entendeu? Borderline, a gente vive o luto todos os dias. Eu posso estar sorrindo, eu posso estar brincando, mas é um luto todos os dias, né? E a gente tem que controlar isso. Então eu vivo a fase do luto, né? E a gente tem que ir pela razão, né? Hoje eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer o programa, né? Eu tenho que, por exemplo, hoje eu tenho que fazer, à noite eu tenho que fazer uma live para ajudar o pessoal na arrecadação, né? Amanhã tem outra coisa para fazer, Então, a gente tem que se condicionar a fazer algumas coisas. É a mesma coisa, quando nós vamos dormir, a gente fecha o olho e finge que está dormindo até dormir. Então, às vezes eu tenho que fingir que eu estou bom até estar bom e conseguir, né? Mas é difícil, porque todo dia você tem que fazer isso, entendeu? Aquele dia que nós saímos para jantar, eu estava muito feliz, eu não queria dormir, porque eu não sabia como eu ia acordar no outro dia. Sério? Entendeu? Então, e eu não sei quem eu sou, né? Porque eu vivo uma vida querendo agradar. Então, se eu estou com o Rinaldo, né? Não, então eu tenho que fazer tudo pro Rinaldo gostar de mim. Entendeu? Mesmo que eu tenha noção disso, existe uma força maior. Doni, desculpa, não é te cortando, mas você percebe alguma situação de pessoas achar, isso é meio de vida, ele está fingindo, ele quer tirar proveito dessa doença? Existe esse tipo de coisa? Você percebe isso em alguma situação? Isso é real. Inclusive, eu tenho 2 denúncias no INSS. Sério? Fizeram 2 denúncias no INSS falando a pessoa não acreditar na doença. Falando que eu tenho um serviço paralelo, sendo que o meu programa eu não ganho nada para fazer isso. Entendeu? Gente de má índole mesmo. Do mal, né? Querer te prejudicar do mal gratuitamente. Porque é o seguinte, vamos supor, se eu não tenho nada, hoje eu vivo com R$ 2.500, porque eu fico renovando os empréstimos consignados, aquelas coisas, tudo, e a gente vai rebolando e vivendo, né? E se eu estivesse trabalhando na multinacional, se eu recebo alta hoje, eu tenho para onde ir. Sim. Eu tenho carteira registrada. Poderia estar ganhando muito mais. Entendeu? Eu tenho meu plano de saúde vitalício. Sim. Né? Eu tenho capacidade. Eu sou herói. Com certeza. Você vê os vídeos que eu edito? Sim, maravilhoso. Sabe vi. Sabe esse brinco? Eu vi. Sabe, assim, eu tenho que falar o que eu sou. Sim. Esse programa que a gente está fazendo aqui, sim, eu faço sozinho.
Entendeu? Eu ponho meu computador aqui, o OBS, né? E vou trocando as telas. Chama a reportagem com o microfone aqui. Põe a luz aqui, sozinho. Parabéns, Doni. Entendeu? Sem curso, sem treinamento nenhum. Só que no outro dia, eu não levanto da cama. Quando eu fui falar com o Geraldo Alckmin, não quiseram me dar credencial. Você foi falar com Ele foi agora... em Pitangueira. Ah, agora sim, foi recente. É verdade, foi esse ano. Não quiseram me dar credencial, me enganaram, né? Aí eu liguei e falei assim, não vão dar credencial? Conheceram meu tom, como eles conhecem meu tom de voz, espera. Porque sabia que eu ia falar com ele de todo jeito. Com credencial ou sem credencial. Né? Não, pera. Aí arrumaram o credencial. A emoção foi tão grande que eu fui parar no pronto atendimento. No outro dia, eu amanheci cagado na cama. Aí eu abri a live cagado e falei para as pessoas, para eles verem. Até, inclusive, posso dar um recadinho rapidinho para as pessoas? Às vezes as pessoas olham, o Doni, superação. Sim, tem a superação, tem as minhas vitórias. Mas ninguém tem que se comparar a mim. Eu levei o quê? 20 anos para chegar até onde eu estou aqui. Né? Então, cada um tem seu tempo. Porque às vezes muita gente vai estar deprimida na cama, alguém vai chegar, lá, o Doni Dobre conseguiu, você está aí. Entendeu? E não é assim. 20 anos para chegar até aqui. E eu ainda tenho um diagnóstico em aberto. Entendeu? Então, não compare. Vai no seu tempo. Né? O ano que vem, daqui 2 anos, se você vier me entrevistar, talvez eu não vou estar falando de borderline. Sim. Entendeu? Então, o Rinaldo, é muito difícil. Quem que sou eu hoje? Não sei. Nós temos aquela, digamos assim, aquele Doni imaginário na nossa cabeça, né? Como a população de Pitangueiras, de Ibitiúba, a região que te conhece. É o Doni briguento, o Doni que faz barraco, o Doni que grita, o Doni que pega o político pelo pé e que fala. Eu dei uma entrevista para o Doni, há 4 anos atrás. Ele disse assim, pensa bem, o que você falar hoje poderá servir contra você amanhã. Lembra disso, Doni? Lembro. Então, realmente, Doni, você... É um novo marco, né? Uma coisa que não tinha em Pitangueiras isso. Porque em Pitangueiras eu não sinto uma oposição atuante, né? Não tem. Eu sou a única oposição. Eu nunca vi essa oposição no nosso município. Tem muitas situações agradáveis e não agradáveis no município. E o único que realmente tem a força ou dá a cara a tapa é o Doni. Ele está sempre lá apontando, isso não está legal, isso tem que melhorar, isso tem que fazer. E a gente percebe que as pessoas realmente confiam muito e procuram muito você. Doni, hoje você seria o Doni de 4 anos atrás, hoje você faria da mesma forma, alguma coisa que mudou, que eu percebo que você não amadureceu, mas você está mais lapidado. Isso é conhecimento, isso é uma causa, é uma outra bandeira, porque eu entendo assim, se você aponta o defeito do governo atual, ok? Aí esse governo é reeleito, por uma situação A ou B ele é reeleito. Então significa que um número maior de pessoas está a favor daquele governo. Aí depois você vai reclamar o quê? Que é muito fácil você vender o seu voto por 50, 100 reais, quando você está tudo redondinho. Você não precisa de nada, tua família está bem. Mas e se a tua família correu um fato grave e precisar da saúde? Você vendeu o teu voto por 50 reais, você não tem direito de recolher nada, nem de reclamar nada, concorda? Então, se você apoiou o governo que estava, como que você vai reclamar o quê? E você foi um dos que mais levantou uma bandeira, mostrando a real situação de Pitangueiras, o que poderia melhorar ou não melhorar. E, felizmente ou infelizmente, não sei, o povo acabou elegendo e foi reeleito o prefeito que hoje se encontra terminando o mandato dele. E não digo que seja bom, que seja ruim, graças a Deus não precisei, comigo nem com minha família, de uma atuação mais forte, nem na área da saúde, nem nada. Mas essa questão de você, o Doni Dobre de 4 anos atrás, o Doni Dobre de hoje, como seria, Doni, hoje você enfrentar essa questão política, sabendo que você é pré-candidato? Hoje eu estou usando calça, né? Muito bom. Melhorou muito, então. Muito. Evoluiu. Eu acho que a garra, a determinação, a esperança continua. O desejo, né, de ir para frente, né? E o que eu tenho bastante é o egoísmo.
né? Que é o que faz no primeiro, o primeiro sentimento que nós temos na vida, que é o egoísmo. O bebê, ele só sobrevive porque ele é egoísta, né? Ele quer tudo para ele, né? Ele chora até ser o centro das atenções, receber a mamadeira, ser aquecido, ser trocada a fralda, né? Então eu tenho isso, eu quero para mim, eu quero o meu tratamento, eu quero viver, então isso permanece, né? O conhecimento ampliou muito. Eu grito menos porque eu mudei? Não, porque hoje eu tenho mais moeda de troca e o meu poder está maior. Se precisar, eu grito a qualquer momento. Porque hoje eu ligo e sou escutado. Quando eu não sou escutado, eu faço igual eu fiz com a secretária de saúde. Eu derrubei a secretária de saúde de Pitangueiras e Ibitiúva. Doni Dobre pôs para correr a secretária de saúde de Pitangueiras e Ibitiúva. Teve outros fatores? Sim, teve. Mas o que puxou o tapete, o que fez ela realmente sair, foi Doni Dobre. Entendeu? Isso é fato. Ninguém pode questionar e ninguém tem coragem de olhar na minha cara e questionar isso. Através das suas denúncias, através das suas pesquisas, de você investigar. Não, eu mandei ela sair. Sim. Mas por conta de alguma coisa, incompetência e tudo que ela vinha fazendo de alguma... Por conta de moeda de troca. Uhum. Da eleição, a forma que ela estava administrando. Uhum. Entendeu? Todo dia eu estava mostrando. Eu estava insistindo em mostrar a realidade. Uhum. E qual que é a moeda de troca? A minha boca aberta. Falei assim, ó o que está acontecendo. Ó o que está acontecendo. E sempre baseado na verdade, né, Doni? E o povo vendo. O povo vendo aquilo. E hoje, o novo secretário, em pouco tempo, já está mudando muita coisa. E chegou ontem. Entendeu? Doni, eu queria, se me permite, Reinaldo, falar aqui. Eu estou te conhecendo hoje, então, uma pessoa de fora, né? Eu sou de Sertãozinho. Já morei em Viradouro, né? Ali perto de Pitangueiras. Então, sempre convivi um pouco com o pessoal de Pitangueiras, gosto muito daquela cidade. Mas, sendo assim, falar pro pessoal, eu sou um cara de fora que tô vendo, né, acompanhando, assim, às vezes o programa do Doni, vendo ele. Hoje tô tendo o prazer de conhecer ele pessoalmente. Então, veja bem, Doni, em primeiro lugar, essa é uma opinião minha, tá? Uma pessoa de que teve os problemas que você teve, e onde eu disse aqui, né, todo mundo tem. Né? Às vezes tem gente que consegue disfarçar melhor. Então, às vezes você está vendo ali um vereador, um político, um empresário, um rico, ou seja, até mesmo um pobre. Ah, olha, então tem gente que consegue disfarçar melhor os problemas que tem, seja ele psíquico, seja ele algum problema de saúde e tal. Então você já foi mais transparente, então realmente a tua doença, ela fez com que você tomasse algumas atitudes, né? Como você mesmo disse, de se autoflagelar, coisas desse tipo e tal, que acaba sendo notório, então você acabou sendo, igual você disse, né? O maluco da esquina, o gordo maluco da esquina, que as pessoas mudavam de calçada. Ok. Mas você com tratamento, porque exatamente para tudo se tem tratamento, você pegou e se encontrou. E aí te trouxe um pouco mais de lucidez o tratamento, que é isso que os remédios fazem, né? Porque se você não tivesse apto a isso, você estaria internado, você estaria em algum lugar. Não, então o tratamento é para isso, para a pessoa continuar tendo uma vida normal. E aí o cara que tinha medo, né, Sr. Rinaldo? As pessoas tinham medo e mudavam de calçada, criou um programa. Então, isso mostrando a vossa inteligência, como você é inteligente na área da informática, então você também acabou se encontrando na área da comunicação. Então os que mudavam de calçada começou a te admirar, começou a te seguir, você começou a ter seguidores. E você, de certa forma, com as suas denúncias, começou a incomodar pessoas. Então eu falo, né, Sr. Reinaldo, quando você incomoda, é porque então alguma coisa, alguma verdade tem. Porque ninguém vai se incomodar com algo que, não, isso é falso, então deixa pra lá. Não, se incomodaram, é porque você então começou a ir pra um caminho correto. E aí tanto é que teve político que vendo isso, opa, esse cara tá conseguindo seguidores, esse cara aqui te trouxe pra perto, mas trouxe pra perto e você na sua inocência, não inocência, mas inocência no meio da comunicação, né? Então você não era da área. Mas você deixou se levar, igual você mesmo disse, né? Estava deslumbrado.
E foi indo, mas também serviu, como tudo na vida, de aprendizado. Então você hoje, eu diria, é um macaco velho. Então você tá por dentro das coisas, então ninguém vai mais te fazer de bobo. Mas o que eu tô enxergando aqui, Doni, o seu Rinaldo falou no começo da nossa entrevista aqui. Você é um cara que não tá olhando para você. Você não tá olhando pro teu umbigo, não. Você tá olhando pro umbigo de todo mundo, de uma cidade, de uma comunidade. E isso que talvez chamou a atenção de todo mundo e falou assim, ei, ele tá falando coisas que eu gostaria de falar. Ele tá vendo coisas que muita gente via e não tinha a audácia, a coragem de falar num microfone e falar na frente de uma câmera. Então talvez por isso que você começou a ter seguidores, admiradores, né, no seu programa. E assim... Tem tanta gente, né, que faz programa da Atena a tantos outros nomes, de maneira polêmica, de maneira, às vezes, até controversa, mas isso aí é o jeito de cada um. O que importa é a informação que você está levando para o pessoal de Pitangueiras ter voz, né, exatamente dos mesmos políticos sempre, igual você falou assim, de uma secretária de saúde, não conheço, então não posso aqui dar minha opinião, mas se você falou e conseguiu fazer com que ela saísse, é porque realmente algo de muito errado ela vinha fazendo, e esse pessoal, eles têm que ver que eles estão ali a serviço do povo, e muitas vezes o povo, antigamente, né, Doni, você sabe disso, só podia através de uma televisão. Em uma cidade pequena como Pitangueiras, ou até mesmo Sertãozinho, que não tinha veículo de comunicação, o máximo que se conseguia, né, só Rinaldo, era uma rádio. E nem sempre a rádio alcançava um número grande de pessoas, e muitos desses veículos de comunicação eram manipulados por esses políticos poderosos, através de verba, através, né, de coisa. E hoje não. Hoje todo mundo tem um veículo de comunicação na mão, que é o celular, com internet. Então hoje a informação chega, todo mundo tem um poder de voz, tem um poder. E você está fazendo isso brilhantemente, então eu te parabenizo de verdade, está sendo um prazer te conhecer. E quero que você fale mais sobre isso agora, a gente vai entrar nesse âmbito político. O que você vê para Pitangueiras? O que você acha de Pitangueiras? Estamos num ano de eleição. Eu sei que tem que tomar cuidado porque você é pré-candidato, então nem tudo a gente pode falar, mas por enquanto eu acho que você, como entrevistado, e sou Rinaldo também, falar a opinião de vocês para a população que nos ouve, né? O que você vem vendo na cidade de Pitangueiras que precisa, não é mudar, precisa disso aqui, não. Realmente assim, porque não adianta falar que precisa disso ou daquilo, mas eu acho que precisa mudar talvez, são as pessoas que estão no poder já, algumas talvez há muito tempo e não fazem nada, vereadores que já estão lá reeleitos, eu não sei, de Pitangueiras, eu falo que aqui em Sertãozinho tem muito disso. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, a questão política de Pitangueiras, o que você vem vendo? O que eu, assim, na minha humilde opinião, né, o que precisa realmente mudar é a forma da população absorver o conhecimento e as informações. Entendeu? Nós temos, por exemplo, em Pitangueiras, o Rinaldo, ele faz um trabalho social há mais de 30 anos. Sim. Magnífico. Entendeu? E existe um preconceito e vizinhos que não conhecem esse trabalho, mesmo divulgando. Então, a população, ela fecha o olho para algumas coisas. Mas não é só questão Pitangueiras, entendeu? Eu estou falando do modo geral. Sim. Isso dificulta o quê? Trocar quem está lá. Eu, por exemplo, você falou, você faz as coisas voltado para as outras pessoas, tudo. Mas eu tenho que ter o pé no chão. Por quê? A mesma pessoa que eu estou fazendo, eu não posso esperar nada dela. Eu não estou falando de voto. Sim. Né? Que assim, eu sou um pré-candidato, ainda tem muita coisa para rolar. Será que eu sou um pré-candidato para infernizar a vida dos candidatos? Chega na hora de registrar a candidatura, pegadinha do Dani! Entendeu? Então, porque as pessoas são ingratas, né? Você chega na hora, elas se trocam muito fácil, né? Elas vão muito fácil pelo mal. Então falta visão, falta como as pessoas. E esses políticos se aproveitam disso. Então, o que eu sugeria? Estou falando certo? Perfeito. Qual que seria a minha sugestão?
mais gordo louco da esquina. Se cada bairro tivesse uma pessoa abrindo os olhos, entendeu? Porque eu atinjo um certo número de pessoas, mas eu sou uma pessoa controversa, eu sou exótico, entendeu? Eu sou muito literal, né? Assim, como que muito direto. Então eu desagrado muita gente também, né? Então não dá para minha informação chegar em quem não gosta de mim. Então eu não posso ser único. Eu não represento todo mundo, né? O Doni Dobra é a voz do povo. Eu não sou a voz de ninguém. Eu sou a minha voz e do pouquinho de pessoas que por acaso gostam de mim e me admiram de alguma forma. Eu quero que você continue, mas eu vou fazer um adendo aí do que você disse, porque senão vai passar despercebido, Sr. Rinaldo. Ele falou uma verdade, né, Sr. Rinaldo? Eu conheço o trabalho do Sr. Rinaldo, e eu que, na verdade, comecei a falar para ele que deveria ser divulgado antes mesmo dele, ano passado, ele nem sabia se ia ser pré-candidato ou não, como não sabe se vai ser candidato, é pré-candidato. Mas ano passado eu já falei isso pro Rinaldo quando eu fui lá conhecer a casa dele, né, o Ilha de Oxalá, que eu peguei e falei assim, Sr. Rinaldo, isso aqui tem que ser mostrado. Faz mais de 35 anos que o senhor faz, que eu fui lá em duas ocasiões. A da Páscoa, a qual foi entregue, eu ajudei, né, Sr. Rinaldo? Sim, que são pessoas voluntárias e tal. Então fomos lá ajudar lá no cachorro quente. Então foram mais de 1000 ovos de Páscoa, que eu inclusive fui buscar com o Sr. Rinaldo, pessoas que fazem, né, de Ribeirão Preto, a fábrica de chocolate. Fui com ele buscar, porque não cabia só no carro dele. 1000 ovos de Páscoa. Falei assim, Reinaldo, isso aí tem que ser divulgado. Não, mas eu faço, Alexandre, isso de todo o meu coração. Ok. E aí, depois, eu fui na festa, que esse ano vai ter também, né, já também é mais de 35 anos que tem, que é do Dia das Crianças, a qual eu vi lá 2000 pessoas comendo pipoca, E aí, realmente, o que você falou, Doni, faz muito sentido. As pessoas são muito ingratas. Porque se, no caso, vamos falar da política mesmo, ele fosse candidato, 2000 pessoas que estivessem ali, vamos falar que só 500 era eleito. E aí a pessoa enxergar assim, poxa vida, ele faz tudo isso há 35 anos sem querer nada em troca de ninguém, por conta da questão caridade, por conta da espiritualidade dele desenvolvida e tudo mais, que ele sabe que a caridade é onde a gente se evolui, ajudando o próximo, que é bíblico, né? Amar o próximo como a ti mesmo e tal. Então, e o que você falou é muito interessante. As pessoas, infelizmente, são ingratas a ponto de, exatamente, políticos que não faz nada o tempo todo, mas só na época de eleição chega e faz um agrado ou faz uma troca de favor. E aí o que o senhor Rinaldo havia falado agora há pouco. Aí depois a saúde não vai bem e fala, não vai bem por causa de você, por causa de 50 conto que você se vendeu. E sabe, Alexandre, você, o Doni, eu acabei sendo criado assim meio que numa redoma, né? Que eu fui muito cedo para a religiosidade, dentro da espiritualidade. Então eu cresci ouvindo o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então eu sempre achei assim, que se divulgasse aquele meu trabalho, eu estava querendo me mostrar para os lados. Então eu falava, não faço para me mostrar. Eu faço realmente porque eu passei uma situação delicada quando criança, eu já contei isso em outras ocasiões. Eu queria um ovo de Páscoa, meu pai não tinha condição de comprar um ovo de Páscoa. Aí apareceu um senhor lá, um anjo com uma rifa. Vende essa cartela e ganha o ovo de Páscoa. Eu peguei essa cartela, fui de porta em porta e ganhei o tal ovo de Páscoa. Gente, diga-lhe de passagem, era ruim pra caramba. Era de chocolate hidrogenado. Mas pra mim era um Copenhague, né? Não fazendo propaganda pra ninguém, mas era. Eu digo, não, eu vou crescer, eu vou ter condição de fazer isso. As crianças não têm que passar por isso que eu tô passando. Meu pai passou uma fase muito difícil na saúde e ficamos numa situação muito delicada. Então, sabe, fazer por satisfação, para ver o sorriso daquelas crianças, como a gente atende ali tantas famílias mensalmente com cesta básica, entre outras situações, a festa que nós chamamos de Cosme e Damião, que é impedido à rua, que a gente coloca brinquedo, trenzinho, comida, bebida na rua, mesmo porque eu me preocupo, porque hoje existe diversas etnias religiosas, sabe disso? E tem pai que fala, não, você não vai lá pegar doce, que esse doce não é de Deus. Nossa, existe esse absurdo. A criança, coitada, ela não tem essa noção, então está lá na rua, não precisa entrar no meu templo religioso, está na rua. Sorvete, pipoca,
suco, refrigerante, doce, trenzinho, pula-pula, cama elástica, né? Você deve por aí. Então, para que a criança possa participar, porque ali eu não estou vendo religião, eu estou vendo pessoas. Não tem essa. Eu acolho todo mundo com o maior carinho. Né? Ontem tivemos a oportunidade de entrevistar o padre Robert, uma pessoa sensacional, maravilhosa, como vamos entrevistar um pastor aqui também. E isso tudo é muito bom, é tudo essa inclusão, nada de, digamos assim, intolerância, né? Isso já está fora de moda há muito tempo. Então era essa a questão. Por que não mostrava? Porque eu achava que estava querendo me aparecer. Cachorro, comecei uma história com uma cachorra abandonada, hoje são 120 cachorros lá que eu cuido, e eu não fico na rua dando banho e pondo lacinho, não. Eu cuido. Os cachorros moram na minha casa, estão dentro do meu lar, com comida, bebida, água, para quem quiser ir lá ver, visitar. Tem cachorro lá já aposentado, já melhor idade, tem todas as etapas lá em casa, entendeu? Tem uma outra parte que fica os gatinhos também, tá aberto para qualquer um que quiser ir lá conhecer e ver, não tem nada escondido. Mas foi isso. O porquê eu não divulgar, porquê eu não falar. Foi essa questão, né? De que eu achava que... Você concorda, Doni? Tem coisa que tem que falar, né? Eu até comentei com ele da onde nasceu esse negócio de não falar, né? Da direita, a mão esquerda, a direita. Quem que conta a história? A história é contada pelos vitoriosos. Isso não quer dizer que ela é a verdade, né? E isso acontece no meio de hoje. Isso aconteceu com o Rinaldo na eleição de 2020. Ele fez uma eleição maravilhosa, entendeu? Ele, além dele fazer toda essa obra social, ele encontra dificuldade para fechar a rua, para colocar os brinquedos para as crianças. Ele organiza, faz tudo, e ainda tem que se humilhar para conseguir um cavalete. É verdade. Para colocar, para fechar um pedacinho assim da rua, na frente da casa dele. Verdade. Entendeu? Gente. Vocês não têm noção. Isso que ele está falando é a pura verdade. Não tem noção. É humilhante até. Então, por quê? Para desqualificar mesmo. Não só não estou falando em religião. A pessoa, para não dar visibilidade. Na eleição de 2020, não teve candidato, não teve até candidato a prefeito que não chegou aos pés da campanha eleitoral e das obras que ele tem. Entendeu? Doni Dobre está chegando agora gritando e eu não saio da minha casa. Eu não tenho dinheiro nem para trocar meu sapato. Então eu não tenho obra social. O que eu faço é às vezes fazer festa com o chapéu dos outros. Entendeu? Precisa de remédio. Eu não tenho dinheiro para comprar. Eu tenho que pedir. Então, mas já é alguma forma. Já é alguma coisa. Você está correndo atrás. Isso. Eu tô querendo dizer o seguinte: que ele se abdica de alguma coisa, né, de que ele conquistou. Né? E além. E não é da religião dele, ele é empresário. Né? Ele tem outros meios. Né? Então, e o que eu quero dizer com a campanha dele? Ela foi abafada para não ver. Para ninguém ver, entendeu? Não foi explorado isso, né? E esse negócio, com a mão direita faz, a esquerda não fez, não sei qual das... Não precisa ficar sabendo? Não precisa ficar sabendo? Da onde que veio? Das pessoas que ganhavam, que estavam no poder e via alguém se destacando, colocava na cabeça delas isso para elas não se destacarem e elas não chegarem no poder. Isso é de religião. Entendeu? Porque eles monopolizam Deus. Só eu posso falar com Deus. Só o meu Deus é verdadeiro. Não, mas eu estou sentindo o Espírito Santo. Não, você é do demônio. É o inimigo que está falando com você. Só eu posso falar com Deus porque eu recebi. Olha, eu visitei 200 casas, eu ajudei a levar água para a pessoa, eu sou uma pessoa que estou ajudando. Não, irmão, não fala para ninguém não, porque o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. E o pastor, e o líder, sacerdote, né, o líder religioso, lá na cadeira, no conforto. Eu estou falando porque eu vivi isso. Sim, entendeu? Na religião, ou seja, assim, porque tudo que eu faço é intenso, né? Tem que visitar os irmãos. No mês visitei 30 casas. Né? Que não sei o quê. Não pode falar.
né? Porque eu pego e vou falando nos corredores. E aí, fez as tuas visitas? Visitei 30 casas. Eu falei, 30 casas. Né? Eu sou fofoqueiro, mas eu faço fofoca com responsabilidade. Né? Fofoca com responsabilidade. Isso é muito bom. Entendeu? Não, mas não pode falar. Entendeu? Então, daí que veio isso. Sim. Quem está em cima quer controlar a narrativa. Agora, com o advento da informação, cada um pode fazer a sua narrativa. Ter sua história contada, né, Doni? É verdade. Se alguém se incomodou com o que eu falei, cria a sua própria narrativa. Exatamente. Bate em mim. Isso. Ou fica quieto. E deixa prevalecer a minha. A minha pode estar errada. Se ninguém contestar, o que vai valer é o que Doni Dobro falou. Entendeu? É que tem gente que para ganhar mérito, né, Doni? Eles tentam tirar o mérito do outro, né? Mostrando o desmérito do outro, achando que assim ele vai ter mérito. E se o outro não se opor e ficar quieto por uma coisa que colocaram na cabeça dele, eu vou deixar na mão de Deus, ele vai sair perdendo. Ele está sendo humilde fazendo o que Deus quer? Na minha opinião, não. Porque quando morreu Lázaro, Jesus Cristo foi lá e ressuscitou Lázaro. Mas quem tirou a pedra foi Maria e as outras pessoas que estão lá que não revelaram o nome deles. Entendeu? Porque Jesus podia falar assim, pedrinha, Lázaro, levanta. Não. Cada um fez o que dava para fazer. Né? Você sabe tirar pedra? Então tira a pedra. Você sabe ressuscitar Lázaro? Não, então deixa que eu ressuscito. Então, a gente só vai deixar para Deus aquilo que nós não somos capazes de fazer. Você é capaz de desmentir o outro? Sou. Então você vai lá e desmenta. Você é capaz de desmentir o outro? Esse eu não consigo desmentir. Então deixa que Deus vai desmentir. Puxa vida. Já fui pregador. Me convidaram a não ir mais. Não tem aquele lá. Eu falo o seguinte, quem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, sempre é expulso de algum lugar. Eu ia te perguntar exatamente isso, Doni. Qual a tua visão sobre religião, religiosidade, essas questões que hoje você vê o pessoal e a mídia provocando tentação, né? Você doa 10, recebe 1.000. Recebe de quem? Deus tem a sua onipotência, o seu poder, mas será que é bem assim? Onde está escrito? De que forma a gente interpreta isso? Você que já teve conhecimentos, né, de etnias religiosas. Roubarás o homem a Deus? No que rouba o homem? Nos dízimos e nas ofertas generosas. Tudo tem um contexto. A gente não pode pegar da parte literal. A Bíblia, ela foi escrita de uma forma levando em consideração o momento e a época, entendeu? Então, para interpretar, você tem que ver o contexto. Quando Moisés falou para não comer carne de porco, eles estavam perdidos lá no meio do deserto, e quem comia carne de porco estava ficando doente. Então, gente, para de comer carne de porco para vocês não ficarem doentes. Entendeu? Hoje eu tenho uma geladeira na minha casa, se eu comer carne de porco eu não vou ficar doente. Quando tem a gripe aviária, para de comer carne de galinha. Aí escreva, não comer mais carne de galinha. Daqui 1000 anos, não pode comer carne de galinha, que o profeta Doni falou que não era para comer carne de galinha. Entendeu? Quer dizer, existe uma situação... Será que eu estou falando a verdade? Não, eu estou interpretando. Então, ou seja, aí... Não é absoluto, né? Aí todo mundo vai pegar e vai seguir Doni. Doni falou que agora pode comer carne de porco. As pessoas têm que ser mais espirituais, têm que levar mais em consideração o que realmente vale a pena. Entendeu? Só para encerrar essa parte. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Né? Eu tenho 2 visões e vou falar com cautela para eu não ser cancelado. Eu estou vendo uma movimentação enorme em Pitangueiras. Parabéns. Vamos arrecadar e mandar. Né? Quando você faz uma campanha para ajudar uma criança de 6 anos que é alimentada por uma sonda, que a secretária de saúde que eu tirei deixou 3 meses sem a dieta dela, e essa criança se alimentava com leite ninho e começou a definhar e morrer aos poucos, ninguém ajuda. Meu Deus.
Dentro da própria cidade. Dentro da própria cidade. Que a mídia causa, é o que eu falo, a mídia causa uma tentação, um sensacionalismo talvez, não sei. Entendeu? Nem a própria secretária se sensibiliza. É complicado, dona. E não é falta de dinheiro. Então, é bonito ver todo mundo se sensibilizando. Oh, parabéns, lindo. E essa criança? Teria que ser de uma maneira geral, né? Não ser Entendeu? causas Então, e casos. tipo assim, amar o próximo. O Rio Grande do Sul não é próximo, mas a criança de 6 anos é próxima. Correto. Nós estamos falando que não é para ajudar, mas... Não. Mas primeiro, é o que eu falo, né? Primeiro olha dentro da tua própria casa, né? Diz que a caridade tem que começar dentro de casa. Isso tá certo. Dá para ajudar os dois. Dá para ajudar os dois, entendeu? Não tô falando, por favor, não é isso que eu tô querendo dizer. Gente, eu entendi. Você sabe, Dona, que ontem me fizeram a seguinte pergunta, né? Quero perguntar para você, para o senhor aí como religioso, onde está Deus nessa questão do Rio Grande do Sul? Por que acontecer isso? Uma devastação. Onde está este Deus? Eu digo, Deus está em cada um que está se cotizando e levando alimento. Deus está presente em cada momento que chega lá um caminhão de mantimento, de água, de medicação. Deus está presente em todas essas situações de acolhimento. Então, Deus se faz presente. Deus está em todo momento, em todo local. Hoje foi com o Rio Grande do Sul, amanhã poderá ser com nós. Mas e o homem que não respeita a natureza, o homem que faz uma devassidão em tudo? Isso ninguém pergunta. Não, eles sabiam que isso ia acontecer, eles tinham as previsões, eles construíram aquilo lá de forma que proporcionou aquilo. Entendeu? As barragens foram destruídas, eles tinham as previsões, isso já aconteceu, outras enchentes menores, mas eles poderiam ter feito a previsão do que ia acontecer, uma projeção daquilo lá. Quer dizer, uma tragédia anunciada. Entendeu? Deus deu o conhecimento para eles, o povo deu o dinheiro para eles. E incrível, deu né, conhecimento. Dona? Agora você vê quem paga, a população que é carente, que às vezes conseguiu um pedacinho de terra com tanto sacrifício Aí entra naquilo que eu falei. O homem tinha condições de fazer aquilo. Então por que Deus vai fazer uma coisa que o homem poderia fazer? É a história, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ah, mas as crianças as pessoas inocentes, eles votaram e colocaram esse pessoal lá. Quem está sofrendo lá em Pitangueiras, sem remédio, coitadinho, eles colocaram esse governo lá. Quando eu fui para frente da farmácia convocar as pessoas, ninguém apareceu, ninguém compartilhou uma live. Louco ou não, a verdade estava escrita. Sim. Até como Isaías eu fiz, andar pelado. Sou um profeta moderno? Não sei. Talvez, depois da minha morte, eu seja reconhecido. Tomara que não, né? Tomara que seja... Não, eu já fui agredido. Venha a ser... Eu já fui agredido. Já fui ameaçado de morte, perseguido na rodovia por carro, agredido, ameaçado por funcionário público. Já fizeram um ofício das enfermeiras contra mim. Entendeu? Mesmo eu já tendo lutado pelo salário delas. Olha só. Entendeu? Mas eu estou fazendo aquilo sem esperar nada em troca. Se eu estou fazendo sem esperar nada em troca, mesmo que venha paulada, como eu não estou esperando nada, então, não vou parar. Tô pré-candidato, vai ganhar? Se eu não ganhar, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. É um direito da Constituição. Aqui isso quer dizer, eu não sei. Não tem nada para fazer. Porque é o seguinte, depois que eu entrei para política, eu parei de brigar com meus parentes. Que bom. É uma grande coisa, fala sério. Eu tenho que brigar com alguém. Seu Rinaldo, nós já ouvimos o papo tá tão gostoso que a gente nem percebeu. Já passamos de 1 hora aí de programa. Queria que o Sr. Rinaldo e você deixasse uma mensagem positiva ou mais algo que você acha importante estar falando para o pessoal de Pitangueiras, para a gente estar finalizando o nosso programa desse final de semana. Fica à vontade, Sr. Rinaldo, fica à vontade também, Doni.
Doni, aproveitando um pouquinho do seu conhecimento, e você é um homem que tudo sabe sobre as questões, bem rapidinho, assim, uma pincelada no cenário político atual de Pitangueiras, e o que você espera de novo, de renovação? Você acha que tem algo para ser mudado? Eu acho que tem. E você? Eu acredito. Eu acredito que tem algo para ser mudado porque eu estou lá no meio. Porque eu sou o melhor. Por que eu sou o melhor? Porque eu não tenho concorrente. Ninguém faz o que eu faço. Os melhores. Ah lá, o programa Entendeu? já diz, os melhores. Eu vou atrás do que é meu. Se não me derem, eu vou arrancar a força. Eu não vou me cortar mais, Rinaldo. Eu não vou mais andar pelado na rua. Entendeu? Não estou aqui para fazer amiguinho de infância. Meus amigos são meus bichinhos. Não quero ver meu semelhante morrer à míngua. Não quero que uma mulher fica com 6 meses com o peito saindo líquido fedido. Sem saber o que tem. E o marido dela com nojo dela. Porque alguém não está fazendo a parte dele. Se não der por bem, eu vou lá e arranco. Já fiz isso. Então vai ter mudança sim. Se não quiserem, por Dona Idobre, eu imponho isso. Dona. Até quando? Aí sim, até quando Deus quiser. Na hora que ele não quiser mais, ele me recolhe. Só que ele vai ter problema, porque ele sabe que eu sou bagunceiro, né? Que maravilha, Dona. Muito, muito obrigado pela sua presença. E eu também quero deixar aqui um grande carinho, né, para toda a nossa população pitangueirense, bituvense, porque realmente é uma cidade que acolhe, que eu nasci, me criei, tive um tempo fora, mas já estou novamente a Pitangueira só há 36 anos, né? Então é um tempo grande, sou pitangueirense nato. E que realmente acredito no poder da boa decisão do povo de Pitangueiras e Bitiúva, e que essa mudança se faz necessário e que seja conscientemente claro na cabeça de cada cidadão que o momento é esse. Então vamos pensar positivo e realmente vibrar para que essa mudança toda aconteça. Um beijão no coração de todos e muito obrigado, Doni, por estar aqui, por ter aceito o convite. Foi maravilhoso ter você aqui. Eu que agradeço todo mundo, desculpa algum excesso, né, mas eu estou muito feliz, parabéns pela coragem, né, porque realmente é imprevisível, né? Não, existe gatilhos, né, eu tenho medo até disso, né, eu falei, mas o programa é gravado, né, não tem problema, mas muito obrigado mesmo pela confiança, Rinaldo, eu amo você de paixão, você sabe disso, né, que não vou me estender muito porque eu não posso chorar, porque macho não chora, né? Beijão para vocês tudo. E eu também quero agradecer muito nosso parceiro aqui, o Alexandre, que é uma pessoa que tem estado aqui comigo, que me tem colocado dentro desse novo cenário na minha vida, né? Sempre tem alguém por trás, nunca, mas sempre tem alguém ajudando aqui, que é o Wesley, né? Que dirige aqui o nosso programa, que assina a nossa loucura, né? Então isso é muito bom. Então um beijão para todos vocês, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês todos e todos nós, toda a nossa população. Amém. Obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser.